nós vamos falar hoje sobre açúcares, vários tipos de açúcares. E eu estou aqui com a nutricionista Fernanda Souza. Muito bom dia, querida. Bom dia, Carol. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Eu estou olhando aqui, gente, tem açúcar demais, Fernanda. Vários tipos. E tem açúcar que tem até um cheirinho. Eu vou explicar sobre ele daqui a pouquinho. Tá, eu queria que você falasse pra gente, antes de você começar a explicar, qual é a quantidade ideal de açúcar que o nosso organismo precisa por dia. Tá. Não quero dizer que seja consumindo esse açúcar, por exemplo, mas no geral. Tá. Na verdade, o que acontece? A gente tem uma quantidade de carboidrato e de açúcar realmente para consumir ao longo do dia. Porque a gente precisa de energia. Certo. Então, o alimento ele vai ser transformado em energia. Isso. Tanto quanto o açúcar quanto o alimento, a gente tem uma dosagem, na verdade, sim, vai de acordo com cada pessoa. A gente tem uma individualidade bioquímica. Por isso eu sempre falo, o ideal mesmo é procurar uma nutricionista para saber a quantidade para o seu organismo, tá? Porque não é só o açúcar em si que a gente consome. Os carboidratos simples também transformam em açúcar muito rápido no nosso organismo. Então vira um tipo de açúcar também. Então, aí tem que fazer aquela alimentação balanceada. Balanceada. Para você não estar consumindo em excesso, aquilo que não deveria. Justamente. Você vai estar explicando, eu vou só falar aqui os açúcares que ela trouxe. Ela trouxe açúcar cristal, açúcar fit. Você conhece? Já ouviu falar? Açúcar fit. Ela vai explicar pra gente. Açúcar de coco, gente. Açúcar de coco, açúcar mascavo, açúcar demerara. Esse também eu não conhecia. Trouxe o mel e agave. É isso mesmo, né? Mesmo. Começa explicando qual é o melhor. Então, poderia dizer assim? Tem algum que é melhor? Tem sim. Então, pela ordem, na verdade, todos esses tipos de açúcar, a maioria eles são extraídos da cana-de-açúcar. Então, a primeira extração, a extração bruta, certo, transforma em açúcar mascavo. Então, esse açúcar é o que é completo em vitaminas, minerais, tá? Principalmente cálcio e ferro. Então, ele é bem legal, dando uma importância maior para sempre dar a prioridade para os alimentos orgânicos, né? Certo. Então, existe também um açúcar orgânico. Mascavo orgânico? Orgânico, isso. E o diferente é que ele não tem agrotóxico. Então, na plantação da cana-de-açúcar não teve utilização de pesticidas, de nenhum agrotóxico. E ele tem um cheirinho de café. Isso, na verdade, tem esse gostinho de café, de rapadura, né? Ele é bem interessante. Então, ele é o que predomina mais os nutrientes. Ele não passou por nenhum processo de refinamento. E só uma pergunta, antes de você sair dele. A gente tem que colocar, às vezes, para adoçar um pouco mais desse açúcar para que fique um pouquinho mais docinho ou não? Não. Na verdade, o açúcar mascavo, ele não tem aquele gosto de açúcar mesmo, né? Ele predomina um pouquinho a rapadura. Então, na verdade, não precisa colocar em excesso. Ok, tá? ok. Depois do mascavo, ele passa por um processo leve de refinamento e vira o açúcar demerara. Olha, ele então, é mais ele é douradinho, né? Isso, ele parece o cristal, só que ele é douradinho porque ele foi pouco refinado aqui. Só que você vê que os grãos deles são mais larguinhos, né? Isso, ele é maiorzinho. E nesse processo de refinamento, perdeu muito pouco dos nutrientes. Então, ainda predominam cálcio, ferro e alguns complexos de vitaminas. Então, tá? nessa ordem, o mascavo é o melhor, depois o demerara. O demerara, dando preferência para o orgânico, tá? Correto. Depois do demerara, ele passa por um processo de refinamento e vira o açúcar cristal. Só que um processo muito mais conhecido. Isso, só que um refinamento mais bruto. Certo. E eles usam solventes químicos, usam produtos químicos mesmo para esse processo de refinamento. Então, todos os nutrientes, cerca de 90% dos nutrientes já foram perdidos nesse açúcar. Então, tem mais valor calórico mesmo. Nutriente não tem quase nenhum. Certo. Depois do cristal, existe mais um processo de refinamento para ele ficar bem fininho e mais bonito, que vira o açúcar refinado. A gente não tá com ele aqui, mas você conhece aquele, parece uma farinha de suco confeiteiro, né? Isso. Então, na verdade, o açúcar cristal e o refinado, os dois, eles perderam várias quantidades mesmo de nutrientes, tá? Não tem quase nenhum. Agora, no mercado tem um lançamento que é o açúcar fit. Esse açúcar fit, o que que é? Ele é o açúcar... Ele é fininho também, né? Ele é o açúcar demerara com a adição do estévia.
que é um adoçante natural. Eu coloquei aqui na mesa. Olha que interessante. Ele é bem fininho, né? Bem fininho. Então, na verdade, ele é uma mistura do açúcar demerara com o adoçante stevia, que é extraído de uma planta. Então, ele é bem interessante. Então, entendi. O demerara com stevia. Tá. Agora, o açúcar fit, ele lembra um pouco o açúcar light. Muita gente acha que está sendo uma vantagem usar o açúcar light, só que ele é o açúcar misturado com adoçante. Nesse caso, ele é um pouco melhor, porque é o açúcar demerara, que tem os nutrientes. Certo, é o segundo melhor. É o segundo melhor. Falou. E tem o stevia, que é o adoçante, que é 100% natural, extraído da planta. Tá? Certo. E ele é muito bem-vindo para que tipo de pessoa? Porque ele é novo, né? Isso. Na verdade... Como surgiu a importância de surgir o FIT? O FIT, ele surgiu nessa proposta de melhorar esse açúcar light, que era composto por um açúcar refinado, um açúcar cristal, com adoçante, que não é bom. É um engano, né? É um engano, na verdade, justamente. E, além do mais, o adoçante que eles usam são adoçantes que têm muita química. Quanto menos química no nosso organismo, melhor. Então, eles pegaram o adoçante stevia, que é 100% natural, extraído de uma planta, e colocaram o açúcar demerara. Então, é uma porção, assim, eles melhoraram muito esse açúcar light. Correto, que legal. E tem esse aqui, gente, açúcar de coco. Que interessante! Esse é uma novidade também no mercado. O açúcar de coco, ele é extraído da flor da palma do coco. E o que acontece? Ele tem um índice glicêmico mais baixo. O que é o índice glicêmico? Ele não chega, esse açúcar dele todo não chega muito rápido na corrente sanguínea. Olha, então, que interessante. Deixando o açúcar tendo um processo mais lento na absorção no sangue, evita a formação de triglicéridos, aumento de triglicéridos, gordura mesmo. Certo. Que interessante. E aqui a gente tem também o nosso conhecido mel. Mel, isso mesmo. Eu não gosto muito do mel, não, mas ele faz muito bem para o organismo, não é? Na verdade, o mel ele tem algumas propriedades que aumentam o sistema de defesa, o sistema imunológico. Certo. Mas nem por isso a gente pode consumir em excesso, tá? Porque ele tem calorias do mesmo jeito. O mel, na verdade, ele é dividido em 50% de frutose e 50% de glicose. Certo. Então, ele tem um valor calórico, sim, e eu sempre dou uma atenção maior que criança com menos de 2 anos não pode de jeito nenhum ingerir mel. Por quê? Porque ele pode apresentar uma toxina, chama toxina botulínica. Olha. Então, a criança até 2 anos não está com o sistema de defesa, o sistema imunológico todo formado. Correto. Isso mesmo. Então, criança com menos de 2 anos não pode de jeito nenhum consumir mel. E esse daqui? O agave também, ele está no mercado, não tem tanto tempo. Ele é extraído de um cacto. Então, ele é o açúcar extraído de um cacto. O agave, ele tem a mesma propriedade do açúcar de coco. Ele tem um índice glicêmico baixo. Certo. Então, quando a gente consome, ele vai sendo liberado devagar na corrente sanguínea, tá? E ele adoça muito mais do que o açúcar. Normalmente, quando a gente coloca 1 colher de sopa de açúcar, a gente pode colocar meia colher de sopa de agave, que adoça o mesmo tanto. E a minha pergunta, algum desses açúcares aqui pode ser usado por diabético? Diabético nenhum pode ser usado, nenhum tipo de açúcar. Para o diabético, é o ideal o adoçante. E mesmo assim, tem que procurar o nutricionista para saber qual o melhor tipo de adoçante para o caso. E para gestante, qual deles é o ideal? Tá. Para gestante, todo tipo de açúcar, só ter cuidado com a quantidade, porque corre o risco também de ter uma diabetes gestacional. Então, pode consumir todos esses tipos de açúcar, evitar adoçante, né, se não for diabética, para evitar essa química mesmo no organismo. Então, todos esses tipos de açúcar, com moderação, pode ser usado, de menos para diabéticos e criança com menos de 2 anos. Só a criança, você falou o mel, mas esses outros, ela teria algum problema? Não tem problema. O ideal para a criança é mesmo assim, consumir o açúcar mascavo ou demerara, porque tem ferro, tem cálcio. E a gente encontra em qualquer lugar, Fernanda? Alguns desses açúcares, tipo o açúcar de coco, o açúcar fit, o agave, tem em alguns supermercados, mas hoje em dia é muito mais fácil encontrar em lojas de produtos naturais. Certo. Mas o restante, o demerara, a gente consegue achar no supermercado, e
A versão orgânica também hoje em dia é muito comum, a gente já consegue achar. E é um valor acessível assim para todas as pessoas ou sim. Ele é mais caro? Não, é um valor super acessível, dá para todo mundo consumir.